pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. Mas antes de iniciar esse nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificação. E claro, dê um like aí no nosso vídeo também, se você gostar. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então assista ele, fique conosco até o final. Bom, o tema desse nosso Café com Economia é uma sugestão do nosso acadêmico Yuri Brandão. Então, se você também tem um tema, gostaria de sugerir um tema aí para o nosso Café com Economia, caminhe para a gente. Se você tem ido ao supermercado, você tem notado que cada vez mais os produtos estão mais caros. De acordo com o IBGE, o Índice Oficial de Inflação do Brasil, em março, a nossa inflação subiu em 1,62%. É o maior avanço do IPCA em 28 anos, ou seja, desde que o plano real foi implementado. Mas, afinal, o que está por trás desse aumento? Que medidas o Banco Central está tomando para frear esse aumento da nossa inflação? Sobre este assunto, eu converso com o professor Sidnei Silvério, delegado do Corecon de Maringá. Olá, professor, obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Olá, professora Laís, é grande satisfação poder participar de mais uma edição desse importante evento, podemos dizer assim, essa atividade do curso de Ciências Econômicas do Unicesumar. Professor, então já começo fazendo essa pergunta: por que a inflação está aumentando tanto aqui no nosso país? Bom, professora Laís, antes de respondermos direto ao ponto e o seu questionamento, é importante a gente recordar um conceito econômico muito importante, que são as âncoras nominais explícitas. Então, a gente voltando um pouquinho no tempo, nós tivemos os anos 80, em que consideramos na história como uma década perdida, nós tínhamos hiperinflação, tínhamos crise de balanço de pagamentos, e a economia ela não crescia, ela praticamente é uma estagflação. O Plano Real, lá de 94, ele acabou resolvendo essa questão do nível geral de preços, controlando a inflação. E o que foi adotado a partir do Plano Real foi uma âncora nominal explícita baseada no câmbio fixo. Então, nós tivemos o controle da inflação, porém, os regimes cambiais fixos eles acabam colocando uma camisa de força no Banco Central. Então, o Banco Central que adota um câmbio fixo, ele abre mão da política monetária. Aí nós tivemos em 98 crise da Rússia, em 99 crise na Ásia e também, em 2001 aquele atentado terrorista aos Estados Unidos. Então, essas crises, principalmente nas economias emergentes, levaram a uma situação de dificuldade no nível de reservas internacionais do Brasil. E em janeiro de 1999, o Banco Central brasileiro ele foi obrigado a fazer uma flutuação cambial. Ao mudar o regime cambial, a nossa economia ficou sem essa âncora nominal explícita, que na prática é uma forma do Banco Central controlar o nível geral de preços, evitar que a inflação venha a acelerar e, de certa forma, reduzir o custo social de uma política anti-inflacionária. Ou, dito de outra forma, a âncora nominal explícita, ela evita o poder discricionário do presidente do Banco Central. Então, ajuda na questão da comunicação, da transparência e gerando a reputação ao guardião da moeda. Mas a economia precisava de um novo instrumento. E esse instrumento ele foi implantado em junho do mesmo ano. Então, em junho de 1999, foi adotada a sistemática de metas inflacionárias, que passou a ser a nova âncora nominal explícita na nossa economia, que ajuda a orientar a formação de preços e também o processo decisório de todos os agentes econômicos, no nível de consumo, no nível de poupança e no nível de investimentos, certo? Bom, e de lá para cá, esse regime ele tem funcionado razoavelmente bem. Nós passamos por alguns momentos de choques adversos em que a meta
usando o limite inferior e superior, acabou não sendo atingido. Porém, se a gente exclui esses efeitos adversos, nós podemos dizer que o sistema ele tem funcionado bem para aquilo que ele foi proposto. E, basicamente, é acionar a taxa básica de juros quando a inflação ela começa a mudar de patamar. Então, inflação acelerando, o Banco Central ele vai subir a taxa básica de juros. Se a inflação estiver ancorada, o Banco Central ele reduz a taxa básica de juros. Então, esse sistema ele tenta olhar de forma de longo prazo o controle inflacionário, mas também sem perder de vista a questão do crescimento econômico, fomentar taxas crescentes do produto interno bruto. E a gente saindo, vamos dizer assim, da pandemia, várias ações foram necessárias a serem adotadas pelos governos e pelos bancos centrais para ajudar o momento em que o mundo parou. Infelizmente, principalmente o ano de 2020, se não fossem as ações dos bancos centrais e também dos governos, a pobreza e a fome ela teria sido de uma forma bem mais exacerbada. Então, nós tivemos a injeção monetária de uma magnitude nunca vista antes na história do mundo mundial, do mundo aí, vamos chamar de capitalismo hoje na sua fase financeira. E na economia, toda ação ela acaba em algum momento gerando os seus impactos, os seus efeitos. As economias não estavam crescendo, em vários lugares nós tivemos lockdown, mas, no entanto, pessoas físicas e pessoas jurídicas acabaram recebendo algum valor, alguma ajuda para manter o negócio funcionando ou até mesmo para a sobrevivência das pessoas. E agora, nós estamos aí em abril de 2022 e os efeitos dessas ações de expansão monetária, de expansão fiscal, começaram a gerar algumas consequências na economia. E uma delas é o que você acabou de mencionar e de me perguntar a respeito do nível geral de preços. Existem algumas métricas, uma delas é o IPCA, do IBGE, que inclusive é utilizada no nosso regime de metas de inflação. E realmente nós estamos num nível muito elevado de inflação. Então, os últimos 12 meses, o acumulado, nós estamos com 11,3%. Mas isso é algo tão somente do Brasil? Não. Por incrível que pareça, olha a taxa dos Estados Unidos. Acumulada em 12 meses está em 8,5%. Na zona do euro, 7,4%. Alemanha, 7,4%. Reino Unido, 7%. Índia, 6,95%, Itália 6,5%, Canadá 6,7%, a Rússia, que está em guerra, 16,7%, Austrália 5,1%. Então, perceba que hoje a inflação ela não é um fenômeno apenas do Brasil ou de economias emergentes. Está assolando também as economias desenvolvidas, as economias centrais. E os bancos centrais pelo mundo afora, como é o caso do brasileiro. O brasileiro, na verdade, já se antecipou, A nossa taxa básica de juros, desde o ano passado, ela tem subido, saímos de 2 pontos percentuais e, pela última decisão do Copom, 11,75. Então, foi uma evolução muito forte num curto período de tempo. E é o remédio que o Banco Central utiliza para tentar controlar a inflação, fazer com que ela desacelere e passe a voltar ao centro da meta estabelecida pelo Banco Central no regime de metas de inflação. Infelizmente, é um remédio amargo, mas é algo que não só o Brasil, várias economias dessas 14 maiores do mundo que eu acabei de mencionar estão indo no mesmo sentido, na mesma direção. Tanto é que há um temor muito grande no mercado financeiro, porque o Banco Central americano ele já começou a fazer a elevação da taxa. A taxa lá era 0%, então ela já foi para 0,5%,
e eles terão que fazer um processo meio que acelerado também, haja vista que o dragão está assolando não apenas a América Latina, mas também a América do Norte. E isso acaba prejudicando o setor produtivo, a economia real. Então, nós temos um impacto negativo sobre o consumo, principalmente o consumo que depende de financiamento, como é o caso da compra de veículo, aquisição de imóveis, casa, apartamento. Então, o custo efetivo total aumenta nesse ambiente, nesse cenário, o nível de poupança acaba diminuindo e, consequentemente, impactando também os investimentos. Os títulos de renda fixa acabam sendo beneficiados, no caso dos híbridos, que é o IPCA+, e também dos títulos atrelados à taxa CDI, que replica a taxa Selic. Então, se você pegou, por exemplo, 150% da taxa CDI para um título de médio prazo, você estaria hoje aí com ganho superior a 15 pontos percentuais. Porém, esse cenário de benefício a alguns títulos de renda fixa não é sentido beneficamente na renda variável. Então, muitos investidores estão saindo do mercado de renda variável e migrando para ativos com menos riscos e que estão com uma taxa de retorno interessante. Então, é isso. Um resumo aí do contexto da economia brasileira e mundial em relação à inflação e à taxa básica de juros. A gente realmente não está tendo, não é apenas no Brasil, acho que tudo acabou acontecendo, né, professor, para que houvesse esse aumento. Então, nós tivemos Covid, saindo do Covid, agora temos a guerra. Espero que essa guerra não se torne uma terceira guerra mundial e que ela acabe rapidamente, né, termine, né, porque parece que não sei nem se a gente consegue ver uma luz no fim do túnel em relação a essa guerra. Então, isso não é um fenômeno brasileiro, né? Porque muitas vezes a gente acha que é só no Brasil que as coisas acontecem, né? Então só acelera a inflação no Brasil, mas não, né? Esse é um fenômeno mundial. E professor, mas o que pode ser feito ainda para frear essa inflação que está assolando o nosso país? O mundo inteiro, né? Mas principalmente falando do nosso país. Bom, no caso brasileiro, o único remédio que o Banco Central utiliza, né, a partir de junho de 1999, é a elevação da taxa básica de juros da economia. Tanto é que 11,75 já é um nível muito elevado. No entanto, o sentimento do mercado é que essa taxa ainda tem margem para subir aí a 13, 13,5 até 14 pontos percentuais. E o nosso Banco Central, ele tem agido e antecipado movimentos que outros bancos centrais, tanto em economias emergentes como em economias centrais, começaram a fazer bem depois, né, a posteriori. Então, a gente percebe que, infelizmente, é algo que acaba impactando negativamente a economia real, o setor produtivo, o mercado de trabalho, que já tem taxas superiores a 12 pontos percentuais de desemprego, mas, infelizmente, são custos de oportunidade. Então, o custo social da inflação, ele é muito maior do que esse custo social gerado aí pelas ações do Banco Central, tá certo? Aí alguém vai dizer, mas a gente pode tentar estabelecer uma taxa ótima de inflação, que é um debate eterno entre a escola novo clássica e a escola novo keynesiana. Porque quando a gente olha para metas inflacionárias, é algo que deriva do novo consenso macroeconômico aí da pós-modernidade. E fica aquela guerra entre o que seria o curto prazo e o longo prazo, né? Nesse consenso, os economistas das duas escolas entendendo, olha, de fato, no curto prazo, as ações expansivas de políticas econômicas podem afetar, sim, a economia real, mercado de trabalho, mercado de bens e serviços. E foi o que aconteceu durante a pandemia. Só que se você parar para pensar, né, nós temos aí mais de um ano. Então, você saiu do curto prazo. Então, você começou a caminhar para médio e longo prazo e essas ações expansivas se mantendo.
E quando isso acontece, aí a gente tem que dar razão aos novos clássicos de que, de fato, a única variável afetada no longo prazo é o nível geral de preços, que a gente chama de taxa de inflação, que no caso do Brasil é o IPCA do IBGE. Se você voltar um pouquinho no tempo, né, o segundo mandato da presidente Dilma, nós tivemos também, por outras razões, uma taxa de inflação que ultrapassou os 10 pontos percentuais e levou uma ação do Banco Central também forte, né? Acho que a taxa chegou a 14,25%, a taxa básica de juros, e mesmo subindo o juro básico, a inflação ela não estava rapidamente cedendo. Por quê? Passou-se de 2, 3 anos às expansões monetárias, às expansões fiscais. E quando isso acontece, nós estamos alimentando o dragão, a patologia econômica chamada inflação. A economia, ela trabalha com equilíbrio. Você tem equilíbrio na micro, na macro, no mercado financeiro. E toda vez que a gente acaba dosando em exagero para um lado ou para o outro, em algum momento, os efeitos, as consequências vão surgir. E, infelizmente, é o caminho, ele é um caminho amargo, né, como já mencionei algumas vezes, mas, olhando em termos de custo de oportunidade, seria um mal menor. Você pode até argumentar e discutir se a dosagem não está um pouquinho exagerada, mas, em termos de remédio, é isso aí mesmo. Professor, e há uma luz para essa inflação começar a ceder, baixar, ou a gente ainda vai ter até o final do ano, até o final de 2022, aceleração inflacionária? Claro que a gente sabe que a gente depende de vários setores, como o setor externo, né, que é o que mais acabou pesando mais ainda agora, nesse mês de março, agora realmente foi o setor externo, como o petróleo, né, enfim, alimentação, que acabou pesando bastante. Mas a gente consegue E ter uma... olha, e um detalhe, e olha que a taxa de câmbio, ela apreciou. Chegou Sim, a é R$ verdade. 4,70. Senão seria Se pior. estivesse no patamar de 5,50, 5,60, aí sim que a coisa estaria bem É pior. verdade. É verdade. Mas os modelos do Banco Central, né, existem mais de 40 funções econômicas, tanto da micro como da macroeconomia, acompanhadas pelos técnicos do Banco Central. E no regime de metas de inflação, o mecanismo de transmissão dessas ações do Banco Central são estimados de 3 a 6 meses para começar a surtir efeito. Então, se a gente considerar que no começo de 2022, o Banco Central encontrou uma dosagem razoável para a elevação da taxa básica de juros, visando controlar a elevação da inflação, no começo do segundo semestre, a gente poderia, de repente, num cenário otimista, imaginar que a inflação possa encontrar o seu ponto de inflexão, né, atingir o máximo e começa um movimento de queda, porque a gente merece, né? Vamos combinar que é muita desgraça para pouco período de tempo aí. Para um período. Haja equilíbrio emocional, né, professor, para passar por tudo isso, né? Haja coração. É. Professor, então, agradeço pela sua participação aqui no Café com Economia, agradeço pelas suas explicações e vamos torcer para que realmente agora nesse segundo semestre a gente já comece a sentir esses efeitos de redução da taxa de inflação e também vamos torcer para que essa guerra termine, que aí sim a gente consiga enxergar uma luz no fim do túnel, né, professor? Vamos torcer, até porque o próprio FMI, em janeiro, falou assim, olha, crescimento mundial, PIB, 4,4. E agora, no dia 19 de abril, já saiu uma outra informação do próprio órgão, reduzindo para 3,6. Então, é um valor muito alto para o primeiro trimestre, né? Em 3 meses, mudar tanto assim a expectativa. E isso, como você mencionou, tem sido agravado pela guerra, né? Algumas reportagens colocam que, de repente, esse cenário fique por alguns anos.
né? Porque, infelizmente, a cada dia, em vez de melhorar, as notícias, principalmente pelas ações da Rússia, em retaliação à ajuda que a Ucrânia está recebendo da Europa e dos Estados Unidos, cada dia tem uma notícia nova aí esquentando esse caldeirão, né? Mas vamos torcer que essas pessoas possam refletir um pouquinho sobre a nossa sobrevivência no planeta e entender que cooperar é muitas vezes melhor do que ir para um jogo não cooperativo ou de retaliação, tá certo? Muito obrigado aí pela oportunidade e estamos aí à disposição. Eu que agradeço, professor. Obrigada a você também, que ficou aqui conosco e assistiu o nosso vídeo até o final. E até o próximo Café com Economia. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.